Olá, senhores, estamos continuando nosso estudo de Masechet Beitzah. A gente está no Daf Bet Amud Bet. A gente viu na nossa Mishnah uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. O que acontece com um ovo que nasceu no Yom Tov? Se ele pode ser comido ou não. De acordo com Beit Shammai, é permitido comer o ovo. De acordo com Beit Hillel, é proibido comer esse ovo. E a gente se perguntou na Gemara qual o motivo, qual é a ideia por trás dessa discussão. Então, a Gemara trouxe algumas opções e ela levantou a opção que dizia, olha, porque, a priori, a Gemara perguntou, na verdade, se é uma galinha que não é mukse, se é uma galinha que ela tá, o destino dela é ser fazendo ela shkita e comer a galinha, então tanto a galinha quanto o ovo não são mukse. E se a galinha é uma galinha que está lá para botar ovos, e ela é mukse, porque eu não pretendo fazer shkita e comer a galinha no Yom Tov, ela é mukse, então o ovo também é mukse. Então qual a discussão aqui? Então a gente respondeu, a primeira resposta trazida na Gemara até agora, que essa galinha ela tem função botar ovos, e a galinha é mukse, e Beit Shammai que permitem e dizem que não é mukse no Shabat, o ovo não é mukse, porque Beit Shammai sustentam que não existe mukse no Shabat e no Yom Tov. Beit Shammai segue a opinião de Rabi Shimon, que não tem mukse. Então Beit Hillel segue a opinião de Rabi Uda, que tem mukse, por isso o ovo é mukse, e Beit Shammai segue a opinião de Rabi Shimon, que não tem mukse, por isso o ovo é permitido. Porém, essa foi a resposta de Rav Nachman. Porém, a gente encontra em outro lugar que Rav Nachman falou o contrário. Rav Nachman falou que Beit Hillel concordam com Rabi Shimon que não existe mukse e Beit Shammai concordam com Rabi Uda que existe mukse. E para explicar essa contradição, a gente falou o seguinte. Rav Nachman, ele sustenta que a Halachá é como está a Mishnah. A Halachá segue a opinião de Mishnayot genéricas que aparecem sem nome. E a gente sabe também que a Halachá é como Beit Hillel. Por isso, Rav Nachman quis colocar tudo em ordem para não ter nenhuma contradição. Por quê? Porque com relação a Yom Tov, a gente encontra nas Mishnayot que tem mukse, e com relação a Shabbat, a gente encontra nas Mishnayot que não tem mukse. Só entre parênteses, mesmo quando a gente fala não tem mukse, que de acordo com o Rabi Shimon não existe mukse, não existe muito mukse, mas tem certos casos que Rabi Shimon também concorda que tem mukse, certo? Não é algo absoluto, não é que não tem bichlal. De forma geral, para Rabi Shimon tem menos mukse do que de acordo com Rabi Uda. De qualquer jeito, a gente encontra que Rabi Uda Nassi na Mishnah escreveu com relação a Yom Tov que existe mukse e com relação a Shabbat que não tem mukse. Então, para combinar essa alahá com o fato de alahá como Beit Hillel, Rav Nachman colocou em Yom Tov Beit Hillel como Rabi Uda, que tem mukse, e em Shabbat Beit Hillel como Rabi Shimon, que não tem mukse. Aí tudo combina. Aqui a gente parou. Pergunta a Gemara, vamos analisar. Man satme lematnitin. Quem escreveu as Mishnayot e às vezes colocou uma Mishnah genérica para falar que ela é assim? Rebbe, a priori quem fez isso foi Rebbe, Rabi Uda Nassi. Mas na Beshabbat de Satalan que Rabi Shimon, mas na Beyom Tov de Satalan que Rabi Uda. Porque em Shabbat ele definiu a Alahá como Rabi Shimon que não tem mukse, e em Yom Tov ele definiu a Alahá como Rabi Uda que tem mukse. Qual a diferença? Ou ele sustenta como Rabi Uda ou como Rabi Shimon. Porque em Shabbat ele vai atrás da opinião de Rabi Shimon que não tem mukse, e em Yom Tov ele vai atrás da opção de Rabi Uda que tem mukse. Amrei responderam no Beit HaMidrash, lá, quando levantaram essa pergunta, responderam Shabbat de Hamira velo atelezilzulei ba'asatam lan kerabi Shimon de Mekel. Shabbat, aos olhos das pessoas, Shabbat é mais hamur, ele é mais grave, já vamos ver por quê. Então, Shabbat as pessoas não desprezam. Já que as pessoas dão muita importância e muito kavod para o Shabbat, no caso de Shabbat, Rebbe preferiu Leakel como Rabi Shimon. Ou seja, Rebbe ele não tem uma opinião clara se ela é como Rabi Shimon ou como Rabi Uda. Então, com relação a Shabbat, que já é hamur, já é grave aos olhos das pessoas, Rebbe decidiu que dá para ler aquilo um pouquinho mais, dá para liberar com relação a mukse, e isso não vai fazer as pessoas desprezarem o Shabbat. Mas Yom Tov, Dekal, mas Yom Tov, que aos olhos das pessoas é um pouco mais leve, por quê? Porque no Yom Tov você pode cozinhar, no Yom Tov você pode transferir fogo de um lugar para o outro, então as pessoas não levam o Yom Tov tão a sério, digamos assim, e isso cria uma condição que as pessoas podem acabar desprezando o Yom Tov, achar que Yom Tov é menos grave do que Shabbat. Satan lanqueira Rabi Uda de Mahmir. Aí ele definiu a Halachá como Rabi Uda, que proíbe mais o mukse. Ou seja, Rebbe viu que aos olhos das pessoas Yom Tov às vezes é um pouco desprezado, não é tão levado a sério. Então, com relação a mukse, que a gente tem a opinião de Rabi Shimon e Rabi Uda, ele preferiu leachmir
como Rabi Uda em relação a Yom Tov, e ele lê Mekel como Rabi Shimon em relação ao Shabat. Então não tem uma definição clara se ela é como Rabi Uda ou como Rabi Shimon. Rebbe decidiu, olha, no Shabat, que é grave aos olhos das pessoas, podemos ler aquele em Mukse, liberar um pouco mais, isso não vai causar nenhum problema. Em Yom Tov, que é leve aos olhos das pessoas, despreza um pouquinho, não levam tão a sério, vamos ler um pouco mais nas alachot de Mukse para dar mais peso. Ponto. Até aqui foi a explicação da Mishnah. Aí pergunta agora é o seguinte, Bemai o Kimta, como a gente explicou a nossa Mishnah? Betarnegolet aomedet legadel beitzim o mishum mukse. A gente explicou que a nossa Mishnah está tratando de uma galinha que a função dela é botar ovos, e aí o ovo é mukse de acordo com Beit Hillel e não é mukse de acordo com Beit Shammai. E aí, pergunta agora, se é assim, se está tratando de uma galinha feita para botar ovos, a demiflege bebetzah, liflege betarnegolet. Por que eles discutiram qual vai ser o din do ovo? Vamos discutir qual é o din da galinha. Se é uma galinha que está para botar ovos, podia estar escrito o seguinte, uma galinha que está para botar ovos, de acordo com Beit Hillel, ela é mukse, não posso fazer escrita. De acordo com Beit Shammai, não é mukse, posso fazer escrita. Se a discussão entre eles é se tem mukse ou não tem mukse, por que discutir no ovo que nasceu? Vamos discutir na galinha em si. Se é uma galinha que está lá para botar ovos, de acordo com Beit Shammai, ela está liberada, não existe mukse. De acordo com Beit Hillel, é mukse. Para que discutir na consequência dela no ovo? Discute na própria galinha. Responde a Agmará, de Beit Shammai de Benolat Shari. Agmará realmente poderia ter tido a discussão na própria galinha, mas a Mishnah preferiu trazer a discussão no ovo para te mostrar que mesmo no ovo que nasceu no Yom Tov, e ele nem existia no começo do Yom Tov, Beit Shammai fala que está liberado. Mesmo ovo que não estava na cabeça da pessoa, no começo do Yom Tov, o cara não tinha na cabeça, vai nascer um ovo. Mesmo assim, mesmo ovo que nasceu no Yom Tov, está liberado. Por isso discutiram justamente novo, mas você tem razão, na galinha também existe a mesma discussão. Pergunta a Agmará, olha, você me disse que eles discutiram com relação ao ovo para te mostrar até que ponto Beit Shammai mequilim, até onde Beit Shammai liberam, mesmo o ovo que nasceu. Vamos discutir na galinha para mostrar até que ponto Beit Hillel proíbem. Porque você quer mostrar a força de Beit Shammai que libera um ovo? Vamos mostrar a força de Beit Hillel que libera uma galinha. Na hora que a discussão é no ovo, não fica muito claro qual vai ser o din da galinha. Eu poderia pensar que Beit Shammai e Beit Hillel discutiram com relação ao ovo, mas a galinha, Beit Hillel também liberam, não sei. Vamos mostrar a discussão na galinha, para mostrar até que ponto Beit Shammai, Beit Hillel, Machmirim, até que ponto Beit Hillel rigoram. Porque a gente foi para o ovo para mostrar a força de Beit Shammai, que permitem mesmo o ovo. Vamos para falar a discussão na galinha para mostrar a força de Beit Hillel, que proíbem mesmo a galinha. Tem mukse astre, que proíbem mukse a ponto de proibir a galinha. Adif, e se você quiser dizer que quando a gente tem duas opções, mostrar até que ponto Beit Shammai liberam e até que ponto Beit Hillel rigoram, é melhor mostrar aonde liberam. Porque é muito fácil falar não pode. É muito fácil falar, não, isso é mukse, não pode, não precisa de muita explicação. Fala que não pode e acabou. Para liberar, para um raham, para um rabino liberar alguma coisa, tem que estar muito claro para ele que é permitido. Falar não pode é fácil. Falar que pode, tem que estar muito claro para ele que é desse jeito. Então, se a gente tem a opção de mostrar aonde Beit Shammai liberam e aonde Beit Hillel proíbem, é melhor mostrar onde Beit Shammai liberam, porque realmente é um hidush maior, é uma novidade maior. Veniflog betarvaio, vamos discutir nos dois casos. Poderia estar escrito na Mishnah o seguinte, Tarnegolet aomedet legadel beitzim, uma galinha feita para botar ovos, e o Beit Shammai, ela, a própria galinha e o ovo. Beit Shammai omrim teachel, o Beit Hillel omrim lo teachel. Beit Shammai liberam tanto ela quanto o ovo, Beit Hillel proíbem tanto ela quanto o ovo. Se é uma galinha que está lá para botar ovos, e o din da galinha é igual ao din do ovo, por que não discutiram os dois na Mishnah? Poderia estar escrito de forma simples a discussão para os dois. Ela, por isso a Gemara volta atrás da explicação que foi dada até agora. Por isso a Gemara volta atrás da explicação que ela deu até agora. A nossa Mishnah não está tratando de uma galinha feita para botar ovos, está tratando de uma galinha feita para ser comida. Vão fazendo ela shritá e vão comer. E ela não é mukse. Então, tanto a galinha quanto o ovo, a priori, não são mukse. Ah, por que Beit Hillel proíbem o ovo? O Beyom Tov Shechaliot Achara Shabbat, Askinan, está se tratando a nossa Mishnah num Yom Tov, que é depois do Shabat, ou seja, um Yom Tov que cai no domingo, teve Shabat e Motzei Shabat, domingo,
é Yom Tov, esse é o caso da Mishnah, e daí o Mishum Haná. E o problema aqui, porque de acordo com Beit Hillel, esse ovo que nasceu no Yom Tov é proibido, a priori o ovo deveria ser permitido, igual a galinha não é mukse, assim também o ovo não deveria ser mukse. O problema é que tem aqui uma Haná, tem uma preparação. O que é a preparação? O ovo que nasceu no Yom Tov, ele ficou pronto no Shabat. Então, no Shabat, o ovo foi terminado para nascer no Yom Tov. Certo? Como agora vai trazer agora, Rabba entende, sabe, conhece que todo ovo que nasce da galinha, ele fica 24 horas dentro dela pronto. Então, o ovo que nasceu no Yom Tov, ele ficou pronto no Shabat. Então, de certa forma, o Shabat preparou o ovo para o Yom Tov. E como a gente vai ver agora, de acordo com o Rabba, é proibido preparar no Shabat coisas para Yom Tov. Veraba letamei. E Rabba, ele segue a linha dele. De Amaraba, que diz Rabba, mas o que significa o pasuk? Veiaba yom sheshit veichin et asher aviu. Está escrito no pasuk sobre a preparação lá de quando o Am Yisrael estava no deserto, como eles tinham que preparar as coisas para o Shabat. E Rabba aprende do pasuk de lá o seguinte: Chol mechin le Shabat vechol mechin le Yom Tov. Você quer preparar comida para o Shabat e para o Yom Tov? Você pode fazer essa comida no dia de Chol, no dia da semana. Vem Yom Tov mechin le Shabat, vem Shabat mechin le Yom Tov. Mas no Yom Tov você não pode preparar comida para o Shabat e no Shabat não pode preparar comida para o Yom Tov. Ou seja, o ovo que nasceu no Yom Tov, que caiu no domingo, ficou pronto no Shabat. Então, o Shabat terminou a produção do ovo para o Yom Tov. Por isso ele é proibido, porque coisas que são feitas no Shabat não podem ser feitas para o Yom Tov, só para o próprio Shabat. Por isso esse ovo é proibido, certo? Esse é o motivo de Beit Hillel. O ovo que nasceu no Yom Tov, que caiu Motzai Shabat, terminou no Shabat. Então o Shabat preparou para o Yom Tov, isso daqui proíbe o ovo. Amarlei Abaye, perguntou Abaye para Rabba, depois que Rabba deu essa explicação para Mishnah, perguntou Abaye ela meata, Yom Tov be'almatish terei. Fala Abaye para Rabba o seguinte, então, de acordo com o que você está me falando, o único caso em que o ovo é proibido é quando cai Yom Tov depois de Shabat. Mas se for um Yom Tov simples, um Yom Tov que caiu na terça-feira, o ovo deveria ser permitido, e a gente sabe que não é. Abai pergunta, de acordo com a sua explicação da Mishnah, um ovo que nasceu numa terça-feira de Yom Tov, um Yom Tov que é no meio da semana, deveria ser permitido, não é? Responde Agmará, Zerá Mishum Yom Tov Achara Shabbat. Realmente, um ovo que nasceu no Yom Tov numa terça-feira deveria ser permitido, ele ficou pronto na segunda, nasceu na terça. Mas tem um decreto Miderabanan, tem um decreto rabínico que diz o seguinte, já que um Yom Tov que cai no Motzei Shabbat, um Yom Tov que cai no domingo, o ovo que nasce dele é proibido, mesmo um Yom Tov normal de terça-feira, o ovo que nasce dele é proibido. A gente vai proibir um Yom Tov normal para as pessoas não se confundirem e achar que Yom Tov depois de Shabbat também é permitido. Então, já que Yom Tov depois de Shabbat é proibido, a gente proíbe um Yom Tov normal também para evitar que as pessoas se confundam e acabem liberando algo proibido. E aí pergunta a Gemara, Shabbat de Amatish terei? Então, a priori, um ovo que nasceu no Shabbat deveria ser permitido também. Dizerá Mishum Shabbat Achar Yom Tov. Então, realmente, a mesma ideia, o mesmo conceito. Um ovo que nasceu no Shabbat deveria ser permitido, mas a gente proíbe. Por que a gente proíbe? Porque do mesmo modo que se cai Yom Tov na sexta-feira, e o ovo nasce no Shabat é proibido, porque ele ficou pronto no Yom Tov, que era sexta-feira, e nasceu no Shabat. O Yom Tov preparou para o Shabat, isso é proibido, a não ser que tenha Eruv, certo? Depois tem a Takaná de Eruv, isso vai, Eruv Tavshilin, que a gente costuma fazer, isso vai aparecer lá para frente para Gmará, mas a priori no Yom Tov eu não posso preparar para o Shabat. Então, o Shabat normal, um ovo que nasceu no Shabat, foi proibido por causa desse Shabat que caiu depois de Yom Tov. A priori, um ovo que nasce no Shabat não teria problema nenhum, porque ele ficou pronto na sexta-feira, mas já que tem casos em que esse ovo é proibido, como, por exemplo, se Yom Tov fosse na sexta-feira, se a sexta-feira fosse Yom Tov, então proibiram no Shabat normal. Pergunta a Gemara, será que existe esse decreto em que a gente proíbe um ovo que a priori é para ser permitido por causa de uma suspeita de que em certos casos ele é proibido? Será que a gente proíbe um ovo permitido por causa de um ovo proibido? Vatania, aí está escrito na Braita o seguinte, a shochete tatarnegolet, alguém que faz shritá numa galinha. No próprio Yom Tov, o cara foi lá e fez shritá na galinha para comer, fazer sopa. O matzaba beitzim gmurot, e dentro da galinha ele encontrou um ovo inteiro, um ovo completo, mutarot leochlam beyom tov, pode comer o ovo. Ou seja, se o cara faz shritá na galinha e encontra o ovo dentro dela, pode comer o ovo. E a gente não proíbe esse ovo permitido por causa de outras situações em que o ovo é proibido. A priori,
Se existe uma gzerá em que a gente proíbe ovos pelo risco da pessoa acabar se confundindo e achar que na situação que o ovo é proibido vai se poder também, então esse ovo deveria ser proibido também. Do mesmo jeito que no Yom Tov simples, no Yom Tov cai terça-feira, a gente proibiu o ovo por causa do caso de Yom Tov que cai depois de Shabbat, então quando alguém faz shritá na galinha no Yom Tov, encontra lá um ovo, o ovo também deveria ser proibido, por causa do ovo que nasceu, porque a gente não proíbe. Amarlei, beitzim kumrot, meimá, mita de lo shrichai, o mita de lo shricha lo gazur barabanan. Responde agora o seguinte, olha, fazer shritá numa galinha e encontrar um ovo inteiro lá, isso é incomum. Geralmente isso não acontece, geralmente você não encontra o ovo inteiro pronto, terminado dentro da galinha. Geralmente quando faz shritá na galinha, encontra meio ovo, ovo pré-pronto, algo do tipo. Encontrar o ovo pronto, completamente dentro da galinha é incomum. A gente tem uma regra que diz que coisas incomuns não fizeram decretos proibindo. Hazal proíbem coisas comuns que podem acontecer. Algo incomum, algo que não tem muita chance de acontecer, Hazal não proíbem. Por isso, alguém que fez shritá na galinha encontrou um ovo pronto, está liberado esse ovo. Diferente do ovo que nasceu no Yom Tov, que esse foi proibido por causa de um Yom Tov que cai depois do Shabbat. Ou seja, a nossa Mishnah está tratando de uma galinha que ela foi feita para botar ovos. Desculpa, que ela foi feita para ser comida. Ela não é muksa. O ovo que nasceu dela deveria ser permitido. Não deveria ser muksa igual a própria galinha. Mas, de acordo com o Beit Hillel, ele é proibido. Por quê? Porque existem casos em que esse ovo é proibido. Como num caso que Yom Tov cai depois de Shabbat. Que aí o ovo ficou pronto no Shabbat e nasceu no Yom Tov. É como se o Shabbat preparasse para o Yom Tov. E esse ovo é proibido. Então, já que tem situações em que esse é proibido, ele foi proibido em todos os Yom Tovim. Rav Yossi fala, não. O motivo que Beit Hillel proibiram o ovo não tem a ver com preparação. Mesmo em Yom Tov simples, o ovo é proibido por si só. Por quê? Porque do mesmo jeito, porque Hazal proibiram algo chamado Perot Anoshrim. O que é Perot Anoshrim? Eu tenho uma árvore. No Yom Tov é proibido colher frutas da árvore. Certo? Mesmo que tem melachot que a gente já vê que são permitidas com relação à comida, colher frutas da árvore é proibida no Yom Tov. E o que acontece com uma árvore que caiu? O que acontece se a fruta caiu sozinha da árvore? Posso comer ou não posso comer? Então, Hazal proibiram essa fruta, chamada Perot Anoshrim, porque se eu liberar para a pessoa pegar a fruta que caiu da árvore, ele vai acabar colhendo também. Fizeram uma gzerá. Amarlei Abaye, Perot Anoshrim, assim explica Rav Yosef, certo? Porque o ovo que nasce no Yom Tov é proibido, porque o ovo que nasce no Yom Tov é igual frutas que caíram da árvore. Amarlei Abai, Perot Anoshrim Tamamai. Pergunta Abai, olha, não me faz sentido. Por que Perot Anoshrim é proibido? Por que Chachamim proibiram frutas que caíram no Yom Tov? Tá bom que eu não posso colher, mas se a fruta caiu sozinha, por que ela é proibida? Virando a página, Gimel Amud Aleph, Gzerah Shema Yeleveit Rosh. Aqui o risco é que a pessoa vai acabar colhendo. Se eu liberar a fruta lá embaixo que caiu, o cara vai pegar a fruta, morder, falar, uau, que gostosa, e vai colher outra fruta. Isso é proibido. E aí pergunta Abai, Igufa Gzerá, Ve'anon Nikom Venigzor Gzerá Legzerá? Pergunta Abai, olha, frutas que caíram são proibidas porque talvez é uma Gzerá, é um decreto de Rabanan, que talvez o cara vai colher uma fruta lá em cima. Pergunta Abai, você está me falando que o ovo que nasce da galinha foi proibido por causa da fruta que caiu da árvore, porque talvez o cara vai colher a fruta. A gente tem aqui duas etapas, é chamado de Gzerá Legzerá. É um decreto que proíbe algo que foi proibido por causa de um decreto. Você quer proibir com um decreto o ovo que nasceu da galinha, porque existe um decreto sobre as frutas que caíram da árvore, não se faz uma Gzerá sobre uma Gzerá. A gente faz uma Gzerá, Hazal faziam decretos para evitar com que a pessoa faça uma proibição da Torá. Mas fazer um decreto proibindo o ovo da galinha para evitar com que a pessoa coma a fruta que caiu no chão, que essa fruta que caiu no chão é proibida somente midirabanan, isso não se faz. Então, um decreto para um decreto não se faz. Então, não dá para explicar que esse é o motivo que o ovo foi proibido. Responde Agmará, Kula Hada Gzerai. Agmará, não é um decreto por causa de outro, é um decreto só. Ou seja, na hora que Hazal proibiram as frutas que caíram da árvore, porque se o cara comer a fruta que caiu da árvore, ele pode acabar colhendo no Yom Tov, eles incluíram nessa proibição o ovo que nasceu da galinha no Yom Tov, certo? Pela aparente, porque eles são parecidos visualmente. A fruta caindo da árvore e o ovo caindo da galinha.
Vamos mais um pouquinho, porque é a mesma ideia. Rav Yitzhak Amar Gzerah Mishum Mashkim Shezav. O Rav Yitzhak fala o seguinte, olha, o motivo do ovo que foi proibido é por causa de outra gzerá, não de frutas que caíram da árvore, e sim suco que soltou da fruta. Se, por exemplo, eu tenho uma caixa de uvas em casa, e no meio do Shabat, essas uvas, já que tem uma em cima da outra, elas acabam fazendo peso e amassando as de baixo e acaba escorrendo o suco, existe uma proibição de Rabanan de ter proveito desse suco, porque se eu pegar o suco da uva agora que foi espremido no Shabat, mesmo que não fui eu que espremi, aconteceu sozinho, se eu pegar esse suco, eu posso acabar espremendo as uvas. Então, Ramim proibiram o suco que saiu por si só das frutas, para eu não acabar espremendo a própria fruta. Do mesmo modo, da mesma maneira, foi proibido o ovo que caiu, que saiu da galinha. Amarle Abai faz a mesma pergunta que ele fez antes. Mas Kim Shezavu Tamamai, por que o suco da uva que saiu sozinho no Shabat foi proibido? Zerash mais hot. Porque talvez eu vou acabar espremendo a fruta. O suco que soltou da uva, que foi espremido sozinho da uva, é uma proibição de Rabanan. Eu vou proibir o ovo que caiu da galinha, que saiu da galinha, por causa do suco que caiu da uva, porque talvez ele vai espremer. É uma gzerá para outra gzerá, é um decreto rabínico proibindo o ovo, para ele não chegar em outro decreto rabínico proibindo o suco, para ele não chegar na proibição da Torá de espremer a uva, mas um decreto para o outro não se faz, e aí responde a Gemara, kula hada gzerai, a mesma resposta. Que isso que o ovo foi proibido, o ovo que nasceu no Yom Tov é proibido, não é que o ovo é proibido porque o suco é proibido ou porque talvez ele vai espremer. Na proibição de tomar o suco que caiu da uva pela suspeita de que talvez ele vai espremer, foi incluso também, já naquele momento, o ovo que caiu, que saiu da galinha. Então, não é que tem duas etapas, tudo está incluso na mesma proibição. Certo? Então, só concluindo, a gente tem aqui, a priori, vimos até agora na Gemara, 4 opções para explicar a nossa Mishnah. Por que o ovo que nasceu no Yom Tov é proibido? De acordo com Rav Nachman, o ovo é proibido porque ele é mukse. De acordo com o Rabba, o ovo é proibido porque está se tratando no Yom Tov que caiu depois do Shabat. E aí o Shabat preparou o ovo que nasceu no Yom Tov. É problema de achaná, de preparação. De acordo com o Rav Yosef, o ovo é proibido porque ele é igual frutas que caíram da árvore. Existe a suspeita da pessoa acabar colhendo a fruta. E de acordo com o Rav Yitzhak, o ovo é proibido igual suco que se espremeu sozinho de uma fruta, que é proibido porque o cara pode acabar chegar a espremer a fruta, certo? São 4 explicações de por que o ovo é proibido no Yom Tov. Então, paramos por aqui. Bezrat Hashem, continuamos em breve.